Bem-vindos, vamos dar sequência ao nosso estudo do concurso de crimes. Não se esqueçam de anotar o meu e-mail, as minhas redes sociais, Instagram, podem me mandar mensagens, tá? Printar aqui e me marcar, vamos conversar e, por favor, compartilhem as suas dúvidas. Dúvida compartilhada é dúvida resolvida, tá bom? Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de concurso de crimes e nós estávamos falando sobre o concurso formal e vamos fazer agora, trabalhar algumas atualizações jurisprudenciais sobre a matéria, tá? Então vamos lá, pessoal, isso aqui está nos enunciados em tese do STJ, tá? Muito importante fazer a leitura dos enunciados do STJ. Então nós temos aqui: o aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações. O que é isso aqui? Nós sabemos que no concurso formal, né, próprio, nós vamos ter o quê? A aplicação do sistema da exasperação da pena. Vamos aplicar uma só das penas, né, a mais grave, se forem crimes diversos, e aí nós vamos aumentar de 1/6 até metade. Mas como que se dá esse aumento? Né? Vai na cabeça do juiz? Não, vai se dar de acordo com o número de infrações. Então, se o agente praticou 2 infrações, vai ser um tanto para o aumento. Agora, se ele praticou 10 infrações, o aumento deve ser muito maior, deve ser proporcional ao número de crimes praticados, ok? Bom, pessoal, eu não deixei claro antes, esses enunciados em tese, eles não são súmulas, tá? Eles são simplesmente consolidações da jurisprudência majoritária, mas não são súmulas, tá bom, pessoal? Só que, claro, isso aqui é muito importante para a prática, para utilizar nas petições, né? Também esclarece no estudo e para concursos públicos nem se fala, que isso tem sido muito cobrado, tá bom? Pessoal, não há crime único, podendo haver concurso material quando, no mesmo contexto fático, a gente incide nas condutas do porte e da posse, tá, ilegal de arma de fogo, uma de uso permitido e a outra de uso restrito. Então, isso aqui é importantíssimo para quem trabalha, para a prática, né, da advocacia e de outras profissões jurídicas. Por quê? Porque se o agente ele for autuado, né, com um porte legal de arma de fogo de uso permitido e com a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, percebam que uma é de uso permitido e a outra é de uso restrito, né? Então, o que está dizendo aqui? Bom, se é na mesma circunstância fática, né, nós não podemos dizer que poderia se pensar que poderia ser um concurso formal, quer dizer, a gente está ali com um porte, por exemplo, tanto de arma, ele está naquela conduta, ele está carregando do lado esquerdo uma arma de fogo de uso restrito e do lado direito uma arma de fogo de uso permitido. Então, você poderia pensar a primeira hipótese que poderia ser um concurso formal, né? Uma só conduta com várias, né, resultados. Mas aí o STJ diz, não há crime único. O que vai haver é concurso material, tá? É concurso material. Por que o STJ está dizendo isso, né? Porque, vejam bem, nós estamos, apesar de naquele momento ele estar com as 2 armas, pressupõe o quê? Que ele teve 2 condutas anteriores, que ele comprou 2 armamentos distintos e que ele está com desígnios autônomos. Então, vai haver concurso material, tá? Porque são crimes diversos, tá? Bom, o benefício da suspensão não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, tá? Perceba que aqui nós estamos falando de concurso de crimes. Quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassa o limite de 1 ano, tá? Essa súmula, ela é campeã de provas de concurso, não sei por quê. Mas o que está dizendo aqui? Que para a gente calcular, né, se vai ser cabível naquela hipótese a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, tá? Aquela que está prevista lá no 89 da Lei 9.099, então a gente tem que observar, né, o quê? A gente tem que observar o somatório das penas, no caso de concurso material, ou aplicar a majorante, né, aquela exasperação, para poder verificar se naquele caso vai ultrapassar 1 ano, né, que é o mínimo do benefício da suspensão do processo, tá? Aliás, se vai ultrapassar o limite de 1 ano do benefício da suspensão do processo, tá? Que é o requisito temporal ali da pena. Tudo bem? Então,
só está dizendo isso. No concurso de crimes, aí o cálculo, isso aqui é importantíssimo para a prática também. No concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou continuidade delitiva. Então perceba o que ele está dizendo aqui. Olha, a gente pode estar em concurso de crimes, ele pode estar em concurso material, concurso formal ou continuidade, tá? Qualquer das hipóteses de concurso de crime. Só que na hora da gente calcular a prescrição, nós não vamos levar em consideração, né, a existência do instituto, nós não vamos levar em consideração a existência do concurso material, do concurso formal ou da continuidade. O que nós vamos fazer? Para calcular essa prescrição, nós vamos calcular de acordo com cada crime. Tá? É crime por crime. Vamos calcular crime por crime e vamos desconsiderar a existência dessa exasperação da pena ou da soma das penas no cúmulo material, tá? Então, muito cuidado que na prática isso é muito importante, né? Tanto na execução penal quanto na prescrição em abstrato, enfim, a gente tem que calcular as penas isoladamente, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente fazer só mais uma questão importantíssima com relação ao concurso formal. Tá? E eu já deixei até aqui em forma de pergunta para facilitar o teu estudo. No caso de latrocínio, pessoal, isso aqui é uma dúvida antiga, é uma questão jurisprudencial antiga que vem se protraindo no tempo. Havendo uma única subtração patrimonial, tá? Isso com relação ao latrocínio, mas com 2 resultados mortes, vai haver concurso formal de latrocínio ou crime único de latrocínio? Tá? Então, antes de vocês espiarem aí a resposta, vem aqui comigo. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? O que é isso? Nós estamos falando de latrocínio, tá? Roubo seguido de morte. Então, vocês imaginem que um casal está saindo lá do cinema, por exemplo, saindo uma festa, enfim, está saindo lá do shopping, está saindo do cinema, e aí eles vão entrar no carro, tá? Aqui no exemplo eu usei o Eduardo e a Mônica, né? Nem gosto de Legião Urbana, né? O Eduardo e a Mônica estão saindo do cinema. E aí eles vão entrar no carro e chega alguém, né? Chega o assaltante, anuncia o assalto. O carro é da Mônica. Eles chegam, o assaltante chega, leva o carro e mata tanto o Eduardo quanto a Mônica, tá? Então, o que nós temos aqui? Latrocínio, né? Então, o roubo, né? Seguido da morte. Tranquilo? Só que percebam que nós temos 2 mortes e uma subtração. O carro era da Mônica, então nós temos uma subtração e 2 mortes. A morte de Eduardo e da Mônica. E aí, o que nós temos aqui? Vão ser 2 latrocínios? Vai ser um latrocínio em concurso formal, com uma só conduta ele praticou, né, 2 ou mais resultados? Vai ser um latrocínio acumulado com homicídio? O que nós temos aqui nesse monstrinho? Tá? E aí é que a jurisprudência há muito vem, né, discutindo, e o STJ, perceba que o STJ considera que ocorrendo uma única subtração, como no caso, o carro era da Mônica, foi uma subtração, e com 2 ou mais mortes, vai haver concurso formal impróprio de latrocínio. Então, impróprio, ou seja, nós vamos aplicar as 2 penas de latrocínio, tá? Nós vamos aplicar o cúmulo material, o sistema do cúmulo material. Por quê? Porque o agente com uma só ação ou omissão, né, ele tinha vontades autônomas aqui do latrocínio. Ele pegou o carro e matou 2 pessoas. Então, aqui o STJ considera que é um concurso formal impróprio. O STF, por sua vez, considera que atingindo um único patrimônio, que é no caso, foi um carro roubado, que era da Mônica, haverá apenas um latrocínio, tá? Haverá apenas um latrocínio, independente do número de pessoas mortas. Percebam que para o STJ, o cerne do latrocínio é o quê? A morte. Ocorreu mais de uma morte, concurso formal impróprio. Já vamos aplicar como se fossem 2 latrocínios. Para o STF, tem uma visão mais patrimonialista. Ele vai dizer o quê? Um único patrimônio, um único carro da Mônica, então vai ser um latrocínio. Não importa se foram 2 ou mais mortes, tá?
E aí, a morte do Eduardo, digamos assim, ela vai ser levada em consideração na fixação da pena base. Artigo 59, tá? Entenderam isso aqui? Então, maravilha. Terminamos com isso as nossas incursões aqui em concurso material, em concurso formal, e agora vamos trabalhar a última hipótese de concurso de crimes, que é o crime continuado, tá? Crime continuado. Pessoal, o que é o crime continuado? No crime continuado, também por uma opção de política criminal, né, nós temos uma ficção jurídica, tá? De que aquelas condutas perpetradas pelo agente, elas são havidas como consequências, como sequenciais uma da outra, tá? Então, vamos ver o que é isso aqui. Vamos passar agora para o concurso material, para o crime continuado. E ele está previsto lá no artigo 71, tá? 69 é o concurso material, o 70 é o concurso formal e o 71 é o crime continuado. E nós vamos ter o quê? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, tá? Pratica 2 ou mais crimes, aí até aqui estaria igual o quê? Concurso material, né? Mais de uma ação ou omissão, mais de um crime. Então, nós estaríamos, em tese, num concurso material, percebe? Só que agora que vem o plus do crime continuado. Então, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes havidos como uma continuação do primeiro. Aqui que está a ficção jurídica. Aplica-se-lhe, então a gente vai aplicar o quê? A pena de um só dos crimes, tá? Se idênticas ou a mais grave, se diversas, aí isso aqui fica igual o sistema da exasperação da pena, que é o sistema da exasperação, aumentadas de 1/6 a 2/3, tá? No concurso formal, nós vamos aplicar de 1/6 até a metade. No crime continuado, nós vamos aplicar de 1/6 a 2/3, tá? Pessoal, aqui nós estamos falando do crime continuado, né? Genérico, crime continuado comum, tá? Então, o que é isso aqui? Imaginem, vamos tomar aqui o exemplo do crime continuado. O agente, ele é um larápio, ele é um furtador super conhecido, tá? Como promotora de justiça, eu sou promotora de justiça no estado do Mato Grosso, e tem um agente aqui muito conhecido que se chama Neguinho do Blindex, tá? É um caso famosíssimo aqui. O Neguinho do Blindex, ele é cliente da defensoria, né? Ele sempre tá em todos, ele tem páginas de antecedente. Mas o Neguinho do Blindex, ele tem vários crimes continuados. Por quê? Porque o que acontece? O que ele faz? Ele sai à noite, tá? Mais ou menos por volta de 11 horas, e aí ele vai furtando os comércios, tá? 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, meio que sequencial, assim. E ele vai, por que é o nome dele, Neguinho do Blindex? Porque ele vai nas lojas que são fechadas só com blindex e ele tem uma técnica para abrir o tal do blindex, que é só ele que sabe abrir. Ele sabe abrir de um jeito, né? Porque a maioria que vai lá, quebra e tal. Não, ele abre, tá? Ele tem um truque para abrir o blindex. Pois bem, então imagine o Neguinho do Blindex vai lá à noite, lá por volta de 11 horas e começa sequencialmente furtar as lojas. Aqui tem uma avenida principal que é cheia de comércio, né? Tem várias assim, né? 2 paralelas e 3, 4 transversais. E ele vai nessa região e vai indo, uma atrás da outra, tá? Isso é o quê? São vários furtos, tá? Vários furtos praticados ali nas mesmas condições de tempo, lugar. Percebem a similitude? Então, o que vai fazer o Código Penal? Vai criar essa ficção de que todos esses outros furtos são uma sequência do primeiro. E aí vai aplicar uma só das penas do furto e aplicar a causa de aumento, vai aplicar a exasperação da pena, tá? De 1/6 até 2/3, conforme o número de crimes praticados,
Entenderam isso aqui? Então, isso é o crime continuado. Agora, percebam que nós temos que ter essa ligação, né? Tanto objetiva, que são as circunstâncias do crime, quanto subjetiva. O agente já tinha essa vontade de o quê? De fazer esse jogo de crimes aí de uma, né, de uma única vez, de uma única forma. Então, é bem essa hipótese, tá? Pessoal, vamos continuar no próximo bloco o nosso estudo de crime continuado.